O bairro de Santo Amaro, em Recife, talvez seja um dos bairros onde existe maior índice, né, maior número de ocorrências sobrenaturais, aparições de fantasmas, espectros, entre outras manifestações que são completamente misteriosas. No vídeo de hoje a gente vai te contar mais uma manifestação que aconteceu em um hospital que fica localizado no bairro de Santo Amaro, que é o Hospital Oswaldo Cruz, que a gente você já deve ter visto aqui no título desse vídeo, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por lugares mal assombrados, quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, consequentemente os lugares mais mal assombrados de Recife, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E antes da gente comentar sobre o caso que a gente quer trazer aqui para esse vídeo, eu queria falar o seguinte: no dia da eleição do segundo turno, eu fui votar e os mesários da sessão onde eu voto acabaram me reconhecendo, né? Eles falaram que eles acompanham aqui o nosso canal e eu cometi um erro muito grande, né? Que foi o quê? Eu falei com eles, eu pedi para que eles anotassem os seus respectivos nomes e disse que no próximo vídeo que eu gravasse, eu ia mandar um abraço para eles. E aconteceu que muita coisa aconteceu desse período, né? Eu acho que eu gravei o último vídeo aqui antes da eleição, foi no dia 26 de outubro, e a eleição do segundo turno foi no dia 30, né? Só que eu tive algumas dificuldades para gravar nesse período, então essa semana eu voltei às gravações e eu me dei conta de que eu perdi esse papel, né? Já teve uma organização aqui em casa e eu acabei perdendo esse papel, então eu venho aqui, inclusive até pedir desculpas a eles, porque eu acho que eles estão assistindo esse vídeo, e eu queria pedir encarecidamente para que essas pessoas, os mesários, né, são 2 homens e uma mulher, para que eles mandem os nomes, um deles pode mandar os nomes aqui para o nosso Instagram, né? @lendas e causas PE. Você pode mandar o nome lá em inbox, que aí no próximo vídeo eu falo. Realmente foi uma falha minha. Eu guardei tão bem esse papel que eu não estou conseguindo encontrar, tá? Então, realmente aí eu gostaria muito de citar o nome dessas pessoas aqui para prestigiá-las, mas acabou que eu perdi esse papel e eu não sabia que eu ia demorar tanto tempo, né, para voltar a gravar vídeo, não sabia que alguns imprevistos iriam acontecer, então infelizmente isso aconteceu e eu peço desculpas a essas 3 pessoas, né, os 3 mesários que estavam lá, são 2 homens e uma mulher, e queria agradecer, inclusive até vocês estarem acompanhando o nosso trabalho, tá? Fiquei muito feliz aí em saber que mais pessoas, cada vez mais, estão acompanhando o nosso trabalho. Mas vamos voltar a falar sobre a questão de Santo Amaro, porque é uma coisa muito intrigante. É um bairro que tem muitas histórias de assombrações. Aqui a gente tem, por exemplo, eu estou falando aqui porque eu moro próximo, né, nas proximidades do bairro de Santo Amaro. Então aqui a gente tem a Galega de Santo Amaro, nas proximidades aqui a gente tem também a questão da Cruz do Patrão, que não é bem o bairro de Santo Amaro, mas fica no Recife Antigo, só que fica nos arredores, né? Registro de aparições, não registro, mas assim, relatos de aparições, né, da Galega de Santo Amaro pela Rua da Aurora, né? Ruas mal assombradas. Em Santo Amaro também tem o maior caso de fenômeno paranormal, segundo o Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica, tá? Ainda estou estudando como é que eu vou trazer esse caso para cá, porque inclusive eu morei nesse prédio e esse prédio realmente tinha alguns fenômenos paranormais. Eu já vivenciei alguns em casa e eu conheço a família que estava envolvida, por isso que eu estou estudando como é que eu vou trazer isso de uma forma mais sutil para cá e se vale a pena trazer, né? Se não vou expor ninguém. Mas segundo o Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica, o fenômeno paranormal mais famoso, mais complicado, inclusive, né? Segundo até o próprio site do Walter Rosa Borges, aconteceu em Santo Amaro. Então, nós temos aqui o cemitério de Santo Amaro, nós temos assombrações dos cemitérios dos ingleses, por exemplo. Então, nós temos diversas assombrações que se manifestam no bairro de Santo Amaro, em Recife, tá? Mas, no caso de hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma assombração que teria se manifestado ali por volta da década de 1970, né? E teria acontecido no Hospital Oswaldo Cruz. O Hospital Oswaldo Cruz, que é da UPE, Universidade de Pernambuco. E o Hospital Oswaldo Cruz recebe várias pessoas durante todos os dias e ele fica inclusive muito próximo do cemitério de Santo Amaro.
Eu acho, inclusive, que ele fica colado, né? O muro dele fica colado com o cemitério de Santo Amaro. A gente já falou aqui em outra ocasião, teve um vídeo que a gente falou sobre o milagre da menina sem nome no Procap. E se você está acompanhando o nosso trabalho assiduamente, você deve ter percebido que a gente falou que o Procap, o Procap, ele fica muro com muro com o cemitério de Santo Amaro. Esse Oswaldo Cruz, ele também é outro hospital que fica colado com o cemitério de Santo Amaro. Talvez por isso a quantidade de manifestações sobrenaturais. Diga-se de passagem, em Santo Amaro é onde está enterrada a famosa menina sem nome, né? Que a gente falou em alguns vídeos aqui já. E é um túmulo que recebe milhares de pessoas, principalmente no Dia dos Finados, tá? Um outro túmulo também que a gente vai trazer em breve aqui é o misterioso caso do menino Alfredinho, que é pouquíssimo conhecido esse caso, mas eu estou pesquisando para a gente trazer aqui para o canal também, que tem alguma coisa muito misteriosa aí nesse caso do menino Alfredinho. É outro túmulo também que recebe muita gente. O que foi que aconteceu lá no Hospital Oswaldo Cruz, né? Na década de 1970, já ouvi essa história há algum tempo, eu acho que eu ouvi essa história mais ou menos em 2015, e acabei lembrando aqui, já que a gente está falando, no último vídeo eu falei sobre o Hospital Assombrado, né? No caso, as assombrações do IMIP, quando eu fui lá fazer a cirurgia, e acabei me lembrando e percebi que eu não tinha comentado sobre esse caso aqui. Ouvi falar sobre essa história em 2015, que no Hospital Oswaldo Cruz tem uma freira lá que ela costuma aparecer, e quando ela aparece, os enfermeiros, né, já sabem que alguma coisa muito tenebrosa vai acontecer. Possivelmente algum paciente vai vir a óbito, né? E eu escutei falar sobre um caso na década de 1970 em que um paciente, na verdade, porque perceba o seguinte, na questão do IMIP, são os enfermeiros que veem essas manifestações, tá? Os enfermeiros acabam vendo essas manifestações e não só manifestações nas salas dos enfermeiros mesmo, nas salas do pessoal da manutenção geral, ou seja, são os próprios funcionários que veem essas manifestações. Agora, no caso do Hospital Oswaldo Cruz, ao que parece, os pacientes também, em algumas situações, acabaram vendo uma freira. E essa freira é o seguinte, ela aparece na madrugada, a pessoa está dormindo lá no quarto, e ela aparece de madrugada e simplesmente ela se manifesta para a pessoa. Dizem que inclusive ela aparece flutuando, tá? E quando ela aparece no outro dia, se tem a notícia, se espalha a notícia no hospital de que um paciente veio a óbito. Ouvi um relato de um rapaz que estaria internado lá na década de 1970 e, se eu não me engano, ele estava dividindo o quarto com um outro rapaz que ele não conhecia, mas também tinha passado por um procedimento lá, médico, precisou ficar internado. Então estavam duas pessoas no mesmo quarto, tá? Tem quartos que tem 3 pessoas e tal, ou seja, enfermarias e por aí vai. Neste caso daí, um rapaz, da parte da noite, ele teve uma certa insônia, não conseguia dormir. Aquele negócio quando você está dormindo fora de casa, ainda mais no hospital, você está doente, às vezes preocupado com um diagnóstico, esperando o resultado de um exame, aí você está muito preocupado, não está em casa, né? Não se sente confortável, estranha, por exemplo, o colchão. Então, toda aquela atmosfera que faz com que muitos pacientes tenham insônia. E neste caso daí, um dos pacientes estava com insônia e acabou vendo uma enfermeira entrando no quarto. Ela abriu a porta do quarto e ela entrou no quarto e simplesmente ficou olhando para esse rapaz. Esse foi o relato que eu escutei em 2015. Ela ficou olhando para o rapaz e simplesmente não falou absolutamente nada, né? E o rapaz, inclusive, até ficou achando que ela trabalhasse lá no hospital, sei lá, um grupo de freiras foi fazer uma visita. Mas que visita é essa, né? Que se faz de madrugada, enfim. O que acontece é que ela não falou absolutamente nada e desapareceu, tá? E o rapaz em questão ficou, inclusive, até achando que tinha passado por uma alucinação, deve ter sido alguma coisa. Será que eu tomei alguma medicação que, sei lá, que causa uma certa alucinação? Enfim, o cara achou estranho. O fato é que no outro dia, o paciente que estava do lado dele, né, na maca do lado dele, este paciente não acordou. Logo pela manhã, as enfermeiras perceberam que o paciente não apresentava os sinais vitais e, de certa forma, o rapaz acabou percebendo que a aparição dessa freira
seria uma forma, inclusive, de trazer esse espécie de prenúncio da morte, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque em diversas culturas, culturas essas, inclusive, que parecem não ter dialogado, né? Pessoas que não se conhecem, pessoas de épocas diferentes, diversas culturas, por exemplo, lá no Canadá, tem uma região que é uma região próxima, inclusive, do Maine, né? Que é a cidade onde nasceu, o estado, na verdade, onde nasceu o Stephen King. Próximo do Maine, lá ali na divisa já dos Estados Unidos com o Canadá, tem um vilarejo muito pequenininho ali, que este vilarejo, a economia local é baseada em pescas, né? Então, são pessoas que têm a sua economia e o seu estilo de vida, as relações sociais, é tudo pautado pela pesca. E tem várias pessoas que trabalham em navios, são marinheiros, são pescadores e tal. E aí essas pessoas sempre têm relatos de espíritos que aparecem, e quando esses espíritos aparecem, seria o prenúncio da morte. Então várias culturas, né, têm essa crença de que determinado fenômeno acontece. Às vezes a lenda vai dizer, né, nesses variados lugares do mundo, a lenda vai dizer que se você sentir um vento quente ou um vento muito gelado, por exemplo, vindo de determinada região, isso seriam maus ares, né? Provavelmente essa crença vem dos indígenas, inclusive daí vem a origem da palavra malária, né? Que seriam maus ares, porque quando os índios eram acometidos, por exemplo, por epidemias de malária, eles entendiam que eram questões espirituais que estavam acontecendo, alguma espécie de castigo, alguma coisa nesse sentido, né? E eu lembro de um caso, inclusive, que houve uma expedição para o local no Brasil, que é o considerado o local mais perigoso do mundo, que é o local que é Ilha de Queimada Grande. Provavelmente, fica lá localizado em São Paulo. Provavelmente, a Ilha de Queimada Grande tem esse nome porque houve uma expedição para lá, para tentar entender, né, do que se tratava aquela ilha. É uma ilha muito pequena, inclusive é uma ilha inabitável, inclusive pela quantidade de cobras que tem lá, que é um negócio absurdo. E nessa expedição, quando eles estavam voltando, eles sentiram um vento quente, né? Um vento quente passando pelo navio, e eles decidiram voltar e tocar fogo em toda a ilha, porque eles imaginavam que espíritos demoníacos, espíritos sombrios que estavam na ilha, haviam sido libertos com essa expedição, com essa visita dessas pessoas, e haviam passado pelo navio, estavam acompanhando eles. Então, por causa dessa crença, de toda essa superstição, eles voltaram lá e atearam fogo. Provavelmente o nome da Ilha de Queimada Grande é por causa disso. E eu estou falando tudo isso simplesmente para fazer você entender a quantidade de lendas que existem, de crenças que existem, tá? De aparições, às vezes, de animais, né? Rasga-mortalha, urubus, aparições de pessoas, de freiras, de padres sem cabeça, por exemplo, frades arrastando sandália, aparições, por exemplo, de homem de preto, como no caso do IMIP, que seriam espíritos ali ou manifestações inexplicáveis, sombrias, misteriosas, que trariam ali o prenúncio da morte. No caso do Hospital Oswaldo Cruz, ao que parece, pelo menos na década de 70, existem alguns relatos que falam que essa freira estava avisando sobre a morte e o falecimento de algum paciente, tá? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha bons pesadelos, e eu espero que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.